Bom dia, meu nome é Janaína Barbosa Pinheiro. Eu vou dar início à nossa apresentação. A chamada tendência liberal tecnicista surgiu com a crescente industrialização, que ocorreu a partir do século XVIII. A partir do avanço industrial, o desenvolvimento da burguesia e o incremento do modo de produção capitalista na sociedade, já podia se imaginar que com o passar do tempo surgiria um modelo educacional que seguisse as regras do mercado e do capital. Assim nasceu, por volta do século XX, esse modelo educacional, para qualificar o proletariado, com o intuito de gerar mão de obra qualificada. É importante perceber que, desde seu surgimento, esse modelo tinha como objetivo educar uma classe social, o proletariado, a partir de interesses econômicos. Então, é de se questionar se esse modelo tecnicista é benéfico para todos ou somente para uma minoria da sociedade. A corrente pedagógica do tecnicismo é de origem norte-americana, que inclusive é fundamentada nos modelos de produção do Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, que visam um controle social e uma racionalização da tarefa. Com tudo o que acontece no mundo, também causa impacto no Brasil. O modelo de educação tecnicista chegou no Brasil durante o regime militar, que procurou inserir à escola os modelos da racionalização do sistema de produção capitalista. Tem seus objetivos principais contribuir para o avanço do modo de produção capitalista, otimizar os resultados da escola e torná-la eficiente e funcional, solucionar problemas de ensino e de aprendizagem, empregando as técnicas especiais de ensino e de administração escolar, preparar e integrar o indivíduo à sociedade, tornando-o capaz e útil ao sistema. De que forma a tendência tecnicista cumpriria esses objetivos? Por meio do desenvolvimento de habilidades técnicas e dos conteúdos programados. Em que se fundamenta? Essa tendência tem fundamento no funcionalismo, que rege o princípio de que a sociedade deve ser um sistema organizado e funcional, e que todo conflito seria considerado uma anomalia, e a manutenção da ordem uma condição para o progresso. Também uma grande influência do positivismo, que preza por uma escola laica e pela inclusão das disciplinas científicas. O empirismo tem sua contribuição no que se refere à parte comportamentalista da tendência pedagógica tecnicista. O behaviorismo também forma uma das correntes de pensamento que compõem a fundamentação teórica da pedagogia tecnicista. O behaviorismo se volta para o comportamentalismo, onde o aluno precisa ser estimulado e condicionado através do uso de recompensas e punições, sendo assim moldado para atingir objetivos pré-estabelecidos. Acerca disso, Skinner afirma: bens sociais tais como atenção ou aprovação são criados e usados para induzir pessoas a se comportarem de maneiras que sejam reforçadoras para aqueles que os usam. Bom, gente, se tratando das categorias no que se refere à apropriação do conhecimento matemático por meio da tendência tecnicista, é importante enfatizar que essa pedagogia tecnicista, ela visa a matemática, ela visa a apropriação do conhecimento matemático por meio de habilidades técnicas e regras pré-estabelecidas, ou seja, conteúdos programáticos prontos, ou seja, já está pronto e só vai ser aplicado dentro da sala de aula por meio do professor. Então, por meio do professor, e o aluno vai receber esse conteúdo, vai memorizar esse conteúdo para que ele possa executar, realizar atividades em cima do que ele está aprendendo. Então, é voltado para essa questão da memorização, da reprodução, e não valoriza as questões críticas, as reflexões do porquê o aluno está aprendendo esse conteúdo, como é que ele pode agir através do que ele está aprendendo no contexto da matemática, na sua vida cotidiana, na sua vida social. Em nenhum momento a tendência tecnicista, ela parte desse princípio. Ela parte realmente do princípio da memorização e essa relação da questão do professor-aluno, nem o professor e nem o aluno é o centro da educação. Na pedagogia tecnicista, o centro da educação é o processo. Como assim o processo? O processo, ou seja, como é que ela vai ser aplicada, como é que esses conteúdos, os conteúdos pré-elaborados por especialistas, ou seja, quem dita a educação, como é que ele vai ser aplicado dentro da sala de aula.
E se ele for eficiente, ou seja, a finalidade vai ser eficiente, o aluno vai se tornar eficiente, mas eficiente para quê? Ele vai saber desse conhecimento, ele vai se apropriar desse conhecimento para agir criticamente, politicamente na sociedade? Não, para ser integrado a um sistema capitalista, ou seja, um sistema capitalista que visa o lucro, né? Ou seja, para ele se tornar um trabalhador desse sistema de classe, né? De classe social, ou seja, o trabalhador e o empresário. É muito importante ressaltar que nessa questão da tendência tecnicistas, eles associam as empresas com as escolas. Ou seja, na empresa, o trabalhador ele tem que se adaptar ao trabalho dele, né, para que ele possa ser eficiente no que ele está realizando. E no caso da escola, os que fazem parte desse ambiente, os integrantes da escola, ou seja, os alunos, os professores e um corpo escolar, vai ter que se apropriar também, vai ter que se adaptar no que está sendo ditado por esses especialistas que programam o que tem que ser desenvolvido dentro da sala de aula. A gente vê a ausência da autonomia do professor em relação à sua prática docente dentro da escola, né, em relação ao que ele deve executar, né, o que ele deve desempenhar dentro da sala de aula com seus alunos. Aí uma vez que o conhecimento é ditado por quem planeja os conteúdos programáticos, né? Então, essa é um pouco a perspectiva, as categorias, de como é que é associada a cosmovisão, que é voltado para um sistema, voltado para uma significância do mundo, né? Voltado para o capitalismo, voltado para o lucro, onde o aluno ele tem que aprender para que no futuro ou até mesmo no presente ele possa trabalhar para gerar lucro para a sociedade. Ana Beatriz Leal Miranda, e vou falar um pouco sobre a perspectiva de estudo, pesquisa, a partir do aprimoramento e melhoria de ensino da matemática, sob uma perspectiva tecnicista. Então, para eles, em relação, visando a melhoria do ensino da matemática, isso seria fornecido através de especialistas que, fundamentados em teorias psicológicas e nas tecnologias de educação, eles teriam o objetivo de descobrir, experimentar, avaliar e oferecer ao sistema de ensino novas técnicas de ensino da matemática e também oferecer materiais instrucionais mais eficientes ao desempenho escolar dos alunos. No exemplo, livros didáticos, módulos de ensino, jogos pedagógicos e etc. Portanto, esse seria o papel de especialistas em relação à melhoria do ensino da matemática, e não propriamente da comunidade escolar, que seriam os professores, a coordenação, até mesmo os alunos, a comunidade escolar como um todo. Em relação à tendência tecnicista na atualidade, uma das formas de como ela se apresenta na atualidade e na realidade do processo de ensino e aprendizagem seria através, exemplificando escolas, sobretudo particulares, em que grande parte do seu currículo ele está sendo terceirizado por empresas, em que a escola contrata uma empresa, um sistema que vai ensinar, exemplo, robótica. E, portanto, essa empresa irá treinar os professores e capacitá-los para que eles executem as atividades propostas para os alunos. Então, são atividades já pré-elaboradas por essa empresa, por esse sistema, e não propriamente dito pelos professores, pela escola, pela comunidade escolar. E, portanto, no caso, na atualidade, seria uma dessas formas, né, de incrementar os estudos, do aluno e da criança estar preparada para algo futuramente. Então, uma das formas
não seria propriamente da escola em criar esse conteúdo, em criar o seu próprio currículo, e sim uma empresa especializada para isso. Portanto, currículo, ele não é mais criado somente, ele não seria criado dentro da escola, e sim também fora da escola por uma empresa especializada, e que o professor e o aluno irão apenas executar tal projeto. Assim como também através dos livros didáticos em que as escolas elas vendem um sistema, exemplos, sistema positivo, em que ele é vendido aos professores para que assim, claro, baseado dentro do currículo que a escola propõe aos professores, né, baseado dentro de um currículo, de acordo com o currículo, eles executarem aos alunos. Então, como exemplo, os livros didáticos em que são vendidos de uma certa forma através de um sistema, né? Então, os livros didáticos, eles seriam uma das formas também de exercer essa tendência tecnicista, né? E assim como também cursinhos pré-vestibulares, que também eles possuem essa tendência tecnicista também, cursinhos vestibulares em relação à memorização de princípios e fórmulas, em relação a resolver problemas tipo, em que tudo tem que resolver, se resolver e solucionar objetivamente, não de uma forma de compreender aquela situação, aquela fórmula, de onde veio, e sim de uma forma rápida. Portanto, a tendência tecnicista, eles não se centravam em fazer com que o aluno entendesse aquele assunto, e sim preparavam aquele aluno somente para executar tal ação, tal ensino.